Amém, irmãos? Eu disponibilizei nas nossas mídias sociais o tema de hoje, crer para quê? E quando eu comecei a preparar a mensagem, que não foi ontem nem antes de ontem, mas já tem umas 2 semanas que o tema está em meu coração, eu entendo que o tema é vasto, mas hoje eu quero iniciar esse tema com você para que a gente saiba por que nós cremos. Qual é a importância de crer? Mas mais importante do que isto é saber o que significa o crer. E então eu tomei a liberdade de ouvir o Espírito de Deus. E um meio de ouvir muito o Espírito de Deus, Guilherme, é pela palavra, viu? Eu e o Guilherme temos sempre conversas, né, Guilherme? E uma das formas de nós ouvirmos Deus é pela palavra. Para tudo. Sabe, Isabel? Escuta Deus pela palavra. Amém? Essa é uma das formas. Ok? Bom, vamos em frente. João 3,16, nós sabemos de cor. Mas lê comigo João 3, verso 16. Vamos ler? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos agora a um outro versículo que está em Romanos 10, verso 4. Vamos em frente. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. A lei só existiu, segundo a palavra de Deus, por causa de Cristo. Ok? O propósito é Cristo. E o resultado disso é que todo que nele crê é o quê? Declarado justo. Está entendendo aí, João? Ok? Vamos em frente. Em relação a esses textos bíblicos, o significado de crer, segundo esses 2 versículos, é entender e confiar. Longe de quem acha que crer é um mergulho no escuro, é algo subjetivo. Crer te dá a compreensão de quem Cristo é e, ao mesmo tempo, a confiança de que Ele é pleno, absoluto. Cristo. Então, crer é eu entender e confiar plenamente na obra redentora do Senhor Jesus, o Cristo, e bem assim obedecê-lo em tudo. Continua. Pois o texto de João 3,16 é claro quando se refere a todo ser humano que nele crê. E o texto de Romanos 10,4 refere-se ao Cristo como fim, ou seja, o cumprimento da lei divina para a justiça daqueles que nele creem. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
E eu, lendo um novo dicionário bíblico do Dr. Russell Norman Chaplin, ele é um doutor na língua, na realidade, no Novo Testamento, e ele faz o comentário de João 3,16 que eu acho importante compartilhar hoje. Ele assim diz, eu peguei apenas um trecho do comentário que ele faz. Aqui, em João 3,16, é descrita a fé em sua grandeza. Entenda grandeza como totalidade. Porquanto, por intermédio do homem Jesus, é que vem a experiência da regeneração e todos os seus benefícios se originam naquilo que Cristo é e realizou. Eu achei isso fantástico. Achei isso fantástico, minha irmã Alessandra. Eu não sei se você lembra, você pregou aqui sobre a bondade de Deus. E aquela mensagem tocou meu coração, porque o caráter de Deus é bom. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, será que realmente nós temos dado ao nosso Senhor Jesus a honra que lhe é devida? Ou temos servido a Ele meia boca? A experiência da regeneração e todos os seus benefícios se originam naquilo que Cristo é e realizou. Então, por que eu tenho que crer? A Bíblia me afirma em João 3,16 algo importante, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nos faz compreender a ação de Cristo Jesus. Amém? Ele nos amou de tal forma que se entregou por nós, para que nós não o quê? Não pereçamos ou não morramos, ok? Mas tenhamos o quê? A vida que não acaba. Para facilitar o entendimento. A vida que não tem calendário. A vida que não tem data de nascimento. Quando você crê em Cristo, eu vou falar algo aqui. Quando você, pela fé, crê em Cristo, você passa a viver na eternidade dele. Apesar de você ainda viver o paradoxo de estar nesse corpo corruptível que a cada dia envelhece ou apodrece, mas o seu espírito, a cada dia, ao contrário da sua carcaça humana, se renova. A vida que Cristo nos propõe é de dentro para fora. Então, o meu carro, o meu salário, o meu status, o sapato que eu vim hoje no culto, o perfume que eu usei, não diz nada sobre a vida eterna.
as coisas não dizem nada sobre a vida eterna. A vida eterna só pode ser falada, entendida, vivida em Cristo. E para quem crer nele, então, irmão, não existe você estar em Cristo porque você faz parte de uma instituição. Nós estamos aqui hoje não é por causa da comunidade Evangelho da Paz. Podemos abrir mão do nome, mas nós não podemos abrir mão de crer em Cristo, porque sem Ele nada aqui faz sentido. E se você estiver aqui e se a causa não for Jesus, você está perdendo tempo. É de dentro para fora. A mudança acontece de dentro para fora. A novidade acontece de dentro para fora. Então nós lemos Romanos 10:4. Pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada. A lei foi dada com vistas em Cristo. Como resultado, todo que nele crê é declarado o quê? Justo. Portanto, cremos em Cristo, porque a palavra de Deus afirma que quem nele crê é declarado o quê? Justo. E não é pela roupa que você veste. Não, irmão Paulo? Não é pela roupa que você veste. Não é pela casa que você tem. Não é pelo carro que você tem. Não é absolutamente por nada que você possa encontrar no mundo como algo de valor. Mas é por Cristo e somente por Ele que somos justos em Deus. Para você entender, na história humana, nós passamos por causa do pecado de um homem. Passamos a não ter mais acesso a Deus. E nada que você fizesse, mesmo que você fosse dono de todos os carneiros do mundo, te colocariam de volta em Deus. Então, se é que eu posso falar assim, nós já estávamos condenados, a nossa história já estava encerrada, porque sem a vida de Deus, nós estamos mortos para sempre. Então, nada que eu fizesse ou pensasse fazer mudaria essa realidade. Eu quero dizer que nada, absolutamente nada que você pensar por você mesmo vai demover Deus dessa realidade. Mas em Cristo, Ele olha para nós em Cristo. Eu tenho certeza que você se olha no espelho e tem dia que é mais difícil encarar-se no espelho. Aquele dia em que você sabe que fez errado, que não deveria ter pensado, feito aquilo, e você tem que se olhar. Mas sabe de uma coisa? Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo pode chegar a Deus e falar: Senhor, perdoa-me, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Então, eu e você cremos para quê?
nós cremos para sermos justos por meio de Jesus. E se você olhar para você, você vai entender que não é justo ou justa em si mesmo. Você é justo e justa porque Cristo morreu em seu lugar e você creu. Ele morreu por mim. Ele pagou meu débito com Deus. Mas não parou por aí. Ele venceu o pecado da morte. Amém? Mas era preciso vencer a morte. O pecado foi vencido na cruz do Calvário. A morte foi vencida ao terceiro dia, quando Cristo ressuscitou. Na cruz, ele vence o pecado. Na ressurreição, ele vence a morte. E você só é justo porque ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui hoje, porque você não seria justo. Foi na ressurreição que ele o quê? Nos justificou. Cláudio, abra Romanos 4, verso 25 e Romanos 5, verso 1. 2 versículos que você deve, sinceramente, João, decorar. Romanos 4, 25. Por nossos, vamos lá. Aleluia! Consequentemente, portanto, temos que paz. Amém, irmãos? Esses 2 versículos, eu tinha 17 anos, quando eu decidi decorar esses versículos. Eu fiquei tão impactado. Que coisa fantástica. E tem crente que acha que foi só a morte vicária de Jesus que nos garantiu vida. Não, somente, mas a ressurreição. E eu decorei esses versículos. Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E não bastou decorar. Então eu compus uma canção que fala: por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Irmãos, a Bíblia detalha para você crer para quê? Crer para quê? Porque quando eu creio em Cristo, está validado em minha vida a remissão de pecados e a vida justa por meio dele pela fé. Não precisa você garantir nada pela quantidade que você oferta. Essa conversa de que você precisa colocar lá no altar, senão não funciona.
A conexão com Deus é por meio de Cristo. Se eu oferto sem reconhecer que a glória é dele, pensando só no meu bem, para nada serve. Se eu dizimo pensando que sou alguém bonzinho por isso, a morte e ressurreição de Cristo não serve para mim. Mas se eu chego diante dele, apesar de mim, e digo a ele, eu creio, Senhor, que o Senhor morreu pelos meus pecados, mas também o Senhor ressuscitou para que eu viva a tua justiça. Isso faz toda a diferença. É por isso que existem pessoas que vivem o evangelho de Jesus só da boca para fora, só pelo comportamento. Evangelho não é regra moral. Evangelho é novidade de vida. A minha vida passa a fazer aquilo que está em conformidade com Jesus, mesmo que isso me acarrete em prejuízo pessoal. Crer para quê? Para não viver uma vida ridícula, para não viver uma vida de um religioso, de uma religiosidade baseada em homens, para não querer me gabar que eu sei mais a Bíblia do que você. Isso é ridículo. Isso é para gente pequena. Quem conhece Jesus conheceu tudo. Ayrton. Cris, não existe nada mais profundo e excelso, nada mais sublime e magnânimo do que Cristo. Sabe por quê? Porque Deus, o eterno, o atemporal, se manifestou entre nós em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar negociando. Eu não preciso fazer tipo que eu sou um bonzinho. Quando eu estou em Jesus, eu sei que creio nele, porque é por meio da fé que eu sei que eu sou redimido. Quando você ouvir a palavra redimido, lembre-se da cruz. Quando você ouvir a palavra justificado, lembre-se da ressurreição. 12 anos era a idade que eu tinha, Denilde. 11 para 12. Nós fomos, quando chegamos em Cuiabá, você pode me corrigir se eu estiver errado. Fomos morar no bairro Dom Aquino. E meu pai, sempre foi comerciante, montou uma sorveteria. E eu falo dessa história e eu me emociono. E não me emociono porque lembrei de meu pai. Não. É porque eu começo a entender o que Cristo fez por mim. Então, Denilde, eu ficava à tarde na sorveteria e eu ouvia, eu não sei se todo mundo aqui conhece, a Igreja da Cruzinha. Alguém conhece aqui? Conhece, São Paulo? Na Igreja da Cruzinha, naquela torre da igreja, tinha uns megafones, 4. E eu vou falar uma coisa para vocês. Para você saber como Deus faz coisas que você não entende. Eu já era filho de crente, filho de pastor.
mas a minha experiência com Deus acontecia às 6 horas da tarde, quando alguém colocava para soar naqueles megafones as canções do meu amado Padre Zezinho. Irmãos, quando eu lembro, deixe seu filho ter experiência com Deus. E uma das canções mais lindas que eu já ouvi na minha vida é a canção Para que eu saiba perdoar. Para mim, essa canção é uma coisa do céu. E todas as vezes que eu ouço, eu me ponho no meu lugar minúsculo em relação ao amor de Deus e tudo que Ele fez por mim. Cida, eu ficava ouvindo, garoto, eu era o garoto. Aquelas canções entravam em meu coração. E Deus falava. Todas às 6 horas da tarde, Deus falava comigo. Ouvi Utopia. Todas as músicas do Padre Zezinho. Mas a música que mais tocava a minha alma era quando fazia assim, down, 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 para não ferir ninguém. Eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta-me, Senhor. Escuta a minha história. Eu ouvi essa canção e Deus falava comigo. 12 anos. Eu já falei aqui com 5. Minha mãe me levava às 2 horas da tarde num círculo de oração. E eu me pergunto, o que minha mãe tinha na cabeça? Por que não levava as minhas irmãs? Deus queria que eu fosse. E ali eu vi muitas vezes Deus se manifestar de um jeito só dele. Mudamos para Cuiabá. Eu, filho de crente, da Assembleia de Deus, fui tocado pelas músicas de um padre da Igreja Católica, que ao ouvir aquela canção, eu ouvia Deus falando comigo. E a semana eu falei, Guilherme, Deus tem várias formas de falar conosco. Às vezes queremos ouvir Deus falar. Faz assim, ó. Respire. Vamos lá, respire fundo. Através da respiração, Deus fala com você. Ele está dizendo, eu te amo. E o ar que você respira, sou eu quem te dou. Você acha que é pouco? Inventa o ar. Inventa um ciclo respiratório para você que não dependa de Deus. Para que nós cremos? Para viver uma vida que não dependa de nós mesmos, mas que acontece em nós. Nós não somos bons em nós mesmos, mas quando olhamos para Cristo, Ele nos dá, mais uma vez, a oportunidade de sermos melhores por meio dele. Amém, irmãos? Eu termino aqui essa mensagem dizendo para você que o que importa na vida de quem está em Cristo
não é as coisas de fora para dentro, mas é aquilo que acontece de dentro para fora. Amém? Se você puder me acompanhar, concluindo, crer no Senhor Jesus, o Cristo, é confiar plenamente em sua obra salvífica e vicária, ou seja, substituta. Viver a vida que ele nos propõe por meio de sua ressurreição, nos garante experimentar da eternidade de Deus hoje. Amém? Então eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta porque eu creio em Deus. Porque Ele me redimiu dos pecados e me fez justo diante de Deus. Fique em pé. Vamos ser mais gratos ao Senhor. Ele continua sendo bom para conosco. Ele não te impede de você batalhar por um salário melhor, para ter casa, carro. Não há problema nenhum nisso, contanto que seja algo honesto, não tem problema nenhum. Mas nunca deixe que as coisas tomem lugar de Cristo em sua vida. Mantenha-se nele, porque foi ele quem te redimiu dos pecados e foi ele quem venceu a morte ao ressuscitar, te dando vida para sempre. Crê para quê? Para ser redimido dos meus pecados. E que mais? Para viver a vida que Cristo tem para mim em Deus. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua graça nos alcança. Obrigado pelo que o Senhor fez e faz. Obrigado porque a tua verdade nos inspira, nos orienta, nos capacita. Obrigado porque a tua palavra nos revela a tua glória. Obrigado, Senhor, porque a tua cruz subjugou o pecado. Obrigado, Senhor, porque a tua ressurreição destronou a morte. Nós somos gratos a ti e nós sabemos para que cremos. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, quem redimiu-nos dos pecados e quem nos tornou justos para sempre. Obrigado pela vida que o Senhor nos oferece em ti, vida que não acaba, vida para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e te dê paz, em nome de Jesus.